Muitas decisões políticas influenciam diretamente na vida de todos nós. O Evangelho de São Marcos, capítulo 12, versículos 13 a 17, diz mais ou menos assim: Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que estão nessa moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Talvez ainda atordoados com a conclusão da parábola dos vinhateiros, os chefes do povo se retraem e empurram para a frente um grupo composto de fariseus e partidários de Herodes, a fim de enfrentarem Jesus. Eles vêm armados de malícia, sedentos para ver Jesus tomar partido em questões políticas. Se disser que se deve pagar o tributo ao imperador, que é a posição dos herodianos, Jesus se colocará contra o povo. Se disser que não se deve pagar, que era a posição dos fariseus, poderá ser enquadrado pela autoridade romana. Jesus, então, não faz avaliação política sobre o que é bom ou ruim no Estado romano, porém afirma um princípio moral. Deus é o Rei Supremo a quem devemos servir. Quanto ao povo, seja tratado com respeito e não como vítima de exploração de qualquer poder político. Devolvam a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nesta passagem fica muito claro que Jesus nunca teve dúvida de que lado deveria estar. Do lado dos mais empobrecidos, dos que sofrem, dos excluídos, das pessoas com deficiência, das prostitutas, dos maltratados, dos cegos, dos coxos, enfim. Jesus sempre esteve do lado dos mais pobres. E quando questionado sobre o poderio romano, ele diz que é preciso separar as coisas. Dai a César o que é de César. Bom, se tem que pagar algum imposto, tem que ser pago. Mas isto não pode escravizar o ser humano, tirar a dignidade das pessoas. Há um limite para a construção social. Um senhor esses dias disse a seguinte frase: independente de quem for o presidente, o governador ou o prefeito, a gente tem que trabalhar para sustentar a família, para buscar o sustento, a formação das crianças, dos adolescentes. E esta é uma verdade. Mas é preciso saber escolher quem de fato tem políticas claras, voltadas para quem mais precisa. Jesus foi condenado por estar ao lado do povo, por servir aos que sofrem, por fazer curas, por questionar de vez em quando o poder de Roma, o poder central, a hipocrisia dos fariseus. Jesus era um homem muito bem posicionado, muito claro. Não fazia campanha política abertamente,
mas dizia de que lado estava, tanto que foi condenado à pena de morte na época, a crucificação. Portanto, tomar posição é um dever também dos cristãos. Vários documentos da igreja dizem que o cristão precisa estar engajado, saber escolher, participar da vida pública, ter algum envolvimento e ajudar, de fato, quem mais precisa. Este é um dever nosso, é um chamado de Deus para que, nesta militância, nós possamos melhorar o mundo, cuidar da nossa família, da nossa comunidade, do nosso bairro e, assim, ir melhorando a vida de todos os que mais precisam. Se você gostou, curta a nossa página do YouTube.